Amém? Eu creio que nós estamos experimentando um novo tempo da parte de Deus, porque todo aniversário começa um tempo novo. E eu quero profetizar, começar declarando aqui um novo tempo de Deus sobre esta casa, sobre esta igreja, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Diga, eu concordo. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, nós vamos estar conversando um pouco sobre alguns temas. E eu quero, antes de começar a pregar, debaixo da temática que Deus nos deu, eu quero começar relembrando de tudo aquilo que Deus vem falando conosco nessa jornada espiritual nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, Deus está preparando a igreja para vivenciar a plenitude de tudo aquilo que Deus quer liberar sobre nós. Amém ou não? Então Deus vem falando nesses últimos 30 dias, usando o anjo da igreja, o pastor Valdir, para estar nos edificando, estar nos preparando através da palavra e do Espírito, para que nós possamos experimentar a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Diga assim comigo, diga assim: eu quero e eu vou, pela fé, receber, diga, a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Queridos, nos últimos 30 dias, então, Deus, usando aqui a vida do pastor Valdir, ele falou sobre alinhamento. Deus falou que nós precisamos estar alinhando algumas coisas, amém ou não? Deus falou que nós precisamos ter uma nova linguagem, amém ou não? Deus falou que nós precisamos fazer alguns alinhamentos necessários, que nós precisamos ter uma nova linguagem. Deus falou também que nós precisávamos trocar de vestes, amém ou não? Restaurando a nossa identidade sacerdotal e santificando a nossa vida. Deus falou por último que agora que nós devemos ser a igreja, uma igreja madura, uma igreja que conquista e que caminha para receber a plenitude das promessas de Deus, amém ou não? Então, querido, Deus, nos últimos 30 dias vem falando com a igreja, vem ministrando a igreja, nos preparando para receber algo poderoso da parte de Deus nesse tempo. Mas é o que nós temos ouvido e temos recebido da parte de Deus. Nós precisamos o quê? Reter tudo isso, deixar descer para o nosso coração, pôr em prática e tomar posse em nome de Jesus, amém? E hoje eu quero dar continuidade a tudo isso com a graça de Deus, através da palavra do Senhor, amém? Quero pedir para você, se puder, abrir a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo de número 12, o versículo de número 25, nós vamos fazer a leitura e esse será o nosso tema, o texto básico da nossa ministração dessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, quero louvar a Deus por todos que aqui estão presentes, quero também louvar a Deus também pela vida de quem está na audiência da internet, no YouTube, nas redes sociais da igreja. Que Deus possa estar te abençoando, que com certeza o Senhor há de liberar sobre a tua vida algo poderoso em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 25, amém ou não? Diz assim o texto bíblico. Eu vou usar aqui a tradução NVT, a nova versão transformadora. Tá, então deixa a ACF mesmo, vamos ler na ACF. Amém? Diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, diga eu, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Vou ler de novo. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém? Antes de começar a pregar, quero mais uma vez orar e me colocar na dependência do Senhor em nome de Jesus. Pai, nessa hora, mais uma vez em nome de Jesus, graças te damos por mais um dia. Queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai realizar, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, nós temos sido preparados, ó Deus, numa jornada
espiritual, direcionada pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para que nós possamos desfrutar da plenitude que o Senhor tem para nós. Nessa noite, meu Pai, a nossa oração é que Espírito Santo, abre a porta dos corações. Espírito Santo, edifica, encoraja e abençoa a igreja do Senhor. E que nessa noite, todos nós, ao sairmos daqui, não possamos sair da mesma forma que entramos, mas saiamos daqui transformados pelo poder da palavra e ação do Espírito, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém ou não? Queridos, eu quero falar aqui debaixo desse livro, o livro dos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita com um propósito. O propósito da escrita dessa carta era encorajar os judeus que haviam se convertido ao Evangelho, que estavam passando por situações, pressões por conta da cultura, estavam tendo pressões porque eles queriam que eles voltassem atrás na sua fé, naquilo que eles haviam conhecido, e nós conhecemos como o Evangelho do Senhor, amém ou não? E eles estavam assim impressionados. Então essa carta, o Espírito Santo usou o autor aos Hebreus para estar escrevendo essa carta, para encorajar e fortalecer a fé dos cristãos judeus ali. E nessa noite eu creio que da mesma forma, o mesmo Espírito que moveu ali o autor aos Hebreus a escrever essa carta, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite para nos encorajar, para nos abençoar, para nos fortalecer, e para que nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui mais convictos da nossa fé, mais firmes na rocha, para que possamos experimentar a plenitude do que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém, queridos? E eu quero usar a carta aos Hebreus com 5 pontos, para que nós possamos sair daqui encorajados e abençoados, entendendo o que Deus esteve nos preparando e quer nos preparar para o passo seguinte. Nós temos que continuar avançando, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar amadurecendo na nossa fé, amém ou não? Então nessa noite nós vamos usar os 5 alertas do livro de Hebreus, para que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus, amém ou não? Profetiza, fala para alguém lá, diga assim: você vai e eu vou sair daqui mais encorajado, mais fortalecido, crendo em tudo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, então eu quero começar falando do primeiro alerta, e eu quero aqui deixar bem claro para você que está aqui nessa noite, que esses alertas não é um puxão de orelha para falar o que você deve fazer ou não deve fazer, mas esses alertas são para quê? Para que você, eu e nós possamos sair daqui encorajados, fortalecidos, certos de que Deus tem algo novo e poderoso para a igreja, em nome de Jesus, amém? Queridos, Hebreus capítulo de número 2, eu quero, se a mídia puder projetar aí, nós vamos falar do primeiro alerta que o autor aos Hebreus vai falar, e que nós precisamos, como povo de Deus, estarmos atentos, estarmos apercebidos, para que nós possamos desfrutar como a igreja que conquista de tudo aquilo que Deus tem para nós, amém ou não? Hebreus capítulo de número 2, o versículo de número 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diga, tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, diga sinais, milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Queridos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui como alerta para a igreja, que o autor aqui, impulsionado pelo Espírito Santo, está querendo nos despertar nessa noite, é que nós precisamos, diga, eu preciso, nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que Deus já tem falado. Deus é um Deus que fala, amém ou não? Tanto é que eu esqueci até de falar o tema, a voz que sustenta,
Amém ou não? É essa voz que tem nos sustentado até aqui, essa voz que tem nos guiado nos últimos 30 dias, orientando a igreja. Eu falo de 30 dias não para dizer que a igreja está com 30 dias, mas nos últimos 30 dias o que Deus tem falado através do anjo da igreja para o nosso coração, para este povo, para esta igreja. Então Deus tem sido a voz que nos sustenta, tem nos guiado. E o alerta, o primeiro alerta que Deus vai fazer através do escritor aos Hebreus é que nós precisamos prestar mais atenção no que temos ouvido. Diga assim: eu preciso prestar mais atenção no que eu tenho ouvido. Querido, Deus é um Deus que está sempre falando, Deus é um Deus que está sempre orientando, e muitas das vezes nós, como igreja, como povo de Deus, o sacerdócio real, muitas das vezes nós acabamos não prestando a devida atenção ao que Deus está falando. E o autor vai nos dar um alerta, o autor aqui aos Hebreus vai nos dar um alerta de que nós precisamos prestar mais atenção. Olha o que ele vai dizer: portanto, devemos prestar atenção redobrada, ou convém-nos atentar com mais diligência. Diga assim: eu preciso. Diga: você precisa se esforçar, colocar uma força a mais para prestar atenção no que Deus está falando. Querido, o problema de nós não prestarmos atenção ou de não ouvirmos a voz que nos sustenta é o perigo de nós o quê? Perdermos a nossa, diga, salvação. Meu irmão, a Bíblia é o manual de fé, de vida, de orientação para nós. E a Bíblia tem sido pregada aqui, pastor. A Bíblia tem sido pregada nesse lugar. Queridos, eu pela misericórdia de Deus, faz quase 2 anos que eu estou congregando aqui com os pastores Valdir e a pastora Diva. E nós andamos um tempo por aí. E eu quero dizer para vocês que esta igreja, juntamente com alguns outros lugares onde passamos, realmente tem ensinado o Evangelho de Deus, tem ensinado a palavra do Senhor, e nós precisamos como igreja nos atentarmos ao alerta que o Senhor está dando para a igreja nesse tempo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que nós como igreja, eu, você e nós precisamos nos atentar, nos esforçar um pouquinho mais e prestar atenção em tudo aquilo que Deus tem falado nesse lugar, para que nós possamos o quê? Não nos escudarmos da nossa salvação. Amém ou não? Queridos, a salvação é o bem mais precioso que nós temos, e ao negligenciarmos aquilo que temos ouvido, nós colocamos em risco a nossa salvação. Diga para o pessoal lá, diga: se eu e você não prestarmos atenção devida, podemos perder a nossa salvação. Meu irmão, e o autor ele vai falar de tão grande salvação. Meu irmão, tão grande salvação porque foi um preço muito alto pago. Meu irmão, você foi salvo, foi muito alto o preço pago, não foi prata, não foi ouro, a Bíblia diz que foi pelo precioso sangue do Cordeiro, e nós precisamos o quê? Não descuidar e prestar atenção no que Deus tem falado, como nós falamos de alinhamentos necessários, nós falamos de troca de vestes, nós falamos de linguagem, troca da nossa linguagem, falamos também que a igreja que conquista, e nós precisamos prestar atenção no que Deus está nos orientando, para que nós possamos conquistar, usufruir da plenitude que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém ou não? Tão grande salvação por conta do amor, tão grande amor de Deus, tão grande salvação porque eu, você e nós, outrora estávamos perdidos, diga perdidos. Meu irmão, só eu, você e Deus sabe de onde Deus te tirou, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos arrancou. Quem sabe se muitos de nós aqui, se não estivéssemos na igreja, aonde estaríamos? Aonde estaríamos nessa hora? Mas por conta da graça, diga da graça, da salvação, proposta por Deus através da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos o quê? Podemos afirmar que somos salvos, amém ou não? Então nós não podemos o quê? Diga negligenciar, não prestar atenção naquilo que nós temos ouvido. Nós temos que prestar atenção, temos que focar no que tem sido falado aqui, amém ou não? Queridos,
Então a primeira coisa que nós, como alerta, devemos prestar atenção: não descuidar da salvação, porque se nós descuidarmos da salvação, nós podemos o quê? Nos desviar. E o autor vai falar que ele vai usar que da mesma forma que os hebreus lá no Monte Sinai ouviram Moisés, diga Moisés, um homem de carne e osso, embora a Bíblia fale que ele é um homem de Deus. O maior termo, nós estávamos conversando, eu e o pastor Valdir, eu falei assim: pastor Valdir, no dia que o Senhor, Deus o honrou, levando lá na prefeitura, e foi falado muitas vezes ali, o homem de Deus. Eu falei para ele: esse é o maior título que alguém pode receber, o homem de Deus. E Moisés, então, um homem de Deus, um homem ungido, foi preparado por Deus, e ele estava ali no Monte Sinai advertindo o povo que não prestou atenção à orientação de Moisés, o povo que não prestou atenção no que Deus estava falando a Moisés. E então, por conta dessa negligência em prestar atenção ao que Deus estava falando através da vida de Moisés, Deus fez o quê? Deus acabou tendo que dar retribuição ao povo. Deus acabou tendo que o quê? Está dando um puxão de orelha no povo. E muitas das vezes, amados, Deus vai precisar e precisa muitas das vezes puxar a nossa orelha. Diga amém, Jesus. Queridos, e aí o texto vai continuar dizendo que se aqueles que estavam na antiga aliança não puderem escapar da sua negligência, como escaparemos nós dessa negligência? Diga, de jeito nenhum. Fala para alguém do lado, diga assim: eu e você não podemos escapar do puxão de orelha de Deus, se nós não prestarmos atenção ao que Deus está falando. Meu irmão, Deus, por nos amar, Ele nos disciplina. Diga glória a Deus. Às vezes Deus tem que pegar a varinha, tem que dar umas varadas em nós, amém ou não? Deus às vezes precisa fazer isso, porque muitas das vezes nós somos negligentes com aquilo que Deus tem falado. Meu irmão, se nós pegássemos e prestássemos atenção de tudo aquilo que Deus está falando nesse tempo, e estivéssemos colocando em prática tudo aquilo que Deus tem falado, com certeza nós estaríamos melhor do que já estamos, embora estamos bem. Diga aleluia. Mas Deus quer te levar para um novo nível, por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer: presta atenção nas coisas que eu tenho falado neste lugar, para que você possa experimentar a plenitude de tudo aquilo que eu tenho para você, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar atento à palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos e prestarmos atenção, porque a negligência em ouvir a voz de Deus coloca em risco a minha, a sua e a nossa salvação. Diga misericórdia. Meu irmão, quantas pessoas estão fora do Evangelho? Quantas pessoas que começaram bem, diga começaram bem, mas foram negligentes em ouvir a voz de Deus, foram negligentes em prestar atenção e colocar em prática o que Deus tem, e isso traz e trouxe consequências. Diga misericórdia. Mas nós precisamos, e nessa noite nós vamos sair daqui com os nossos ouvidos abertos, mais atentos, prestando atenção no que Deus está falando e no que Deus vai fazer em nome de Jesus. Põe a mão no teu ouvido e diga assim: Efatá. Diga assim: Efatá. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço que o Senhor aumente a minha capacidade de te ouvir e de te obedecer, em nome de Jesus. Amém ou não? Meu irmão, você entende que nós temos o maior bem precioso, que é a nossa salvação, e muitas das vezes por conta da nossa negligência em ouvir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, estamos correndo risco. Diga: meu Deus do céu. Vamos lá, vamos acelerar. A salvação, queridos, é um presente valioso de Deus, e precisa ser cuidado constante, todo dia. Você tem um diamante, imagina você com um diamante, que é a salvação. Imagina um diamante, e você trata esse diamante de qualquer jeito, deixa lá jogado. Não, meu irmão, cuide da sua salvação, preste mais atenção no que Deus está falando, procure colocar em prática.
Meu irmão, quantas palavras nós ouvimos nesses últimos 30 dias nesse lugar? Quantas coisas nós temos recebido da parte de Deus? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou e te colocou, e ainda Ele quer te levar. Por isso, em nome de Jesus, se alegre, preste atenção, faz um esforço mais um pouquinho para ouvir o que Deus está falando. Amém ou não? A salvação é um presente valioso de Deus e precisa de cuidado. Devemos protegê-la. Diga, eu devo proteger a minha salvação. Sabe como você protege, à luz do texto, a sua salvação? Prestando atenção. Prestando atenção no que Deus está falando. Quantos de nós, amados, estamos dispersos? Quantos de nós estamos indiferentes ao que Deus está falando? Quantos de nós estamos sabe, parece que nós não recebemos algo tão valioso. Nós nos acostumamos com a igreja, nós muitas vezes nos acostumamos com o louvor, nos acostumamos com os irmãos, mas o mais importante de tudo, ao prestar atenção, nós temos que nos acostumar com a glória, com o céu. Amém, queridos? Nós temos que nos acostumar com a glória, com o céu. E para isso, para que nós chegamos na glória no céu, nós precisamos prestar mais atenção no que Deus está falando. Amém? Segundo alerta, diga amém, Jesus. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. Eu quero falar do segundo alerta que Deus nos trouxe nessa noite, para que nós saiamos daqui apercebidos, despertos, fortalecidos, plenos, convictos de que Deus tem grandes coisas para a igreja. Amém ou não? Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Ouvindo a voz que nos sustenta. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Segundo alerta que o escritor aos Hebreus está dando aqui, nós precisamos cuidar do nosso coração. Diga assim: é do coração que procede as saídas da vida. Meu irmão, você deve cuidar do teu coração. Nessa noite Deus te trouxe aqui para fazer uma pergunta introspectiva: como é que está o teu coração? Ezequiel capítulo de número 36 diz que Deus nos deu um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, quebrantado e contrito. E nós precisamos fazer uma autoanálise: como está o nosso coração? Muitas das vezes, quando nós recebemos Jesus, tem alguém aqui? Amém? E nós passamos por um encontro, e nós passamos por um reencontro, e nós estamos hoje numa noite de celebração a Deus. O que acontece? Nós temos o nosso coração quebrantado, alegre, o nosso coração inclinado a servir, a obedecer, a amar e temer a Deus. Mas com o passar do tempo vai entrando algumas coisinhas. Diga, entrando algumas coisinhas. Diga, mágoa, ressentimento, decepção. E isso vai fazendo o quê? Vai o quê? Endurecendo o nosso coração. Diga, endurecendo o coração. E ao endurecer o coração, nós perdemos a conexão. Diga, endurecer o coração faz com que nós percamos, diga, a conexão com Deus. Nessa noite o alerta de Deus através da pessoa do Espírito Santo é: como está o teu coração? O que é que fez você fechar o coração? O que é que levantou um muro entre o teu coração e o Senhor? Nessa noite eu quero te dizer que aquele que abre a porta dos corações está aqui, para abrir o teu coração, para que novamente o seu coração seja quebrantado, para que novamente o seu coração seja apto e tenha fome de guardar a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor. Amém ou não? Nós precisamos, querido, guardar o nosso coração. O nosso coração muitas das vezes ele vai se fechando, ele vai endurecendo por conta da dúvida, por conta do ressentimento, por conta da incredulidade. Diga, incredulidade. Meu irmão, a incredulidade é algo terrível. A incredulidade é o contrário de fé. A incredulidade, ela resiste à fé. Mas nessa noite, todo e qualquer espírito de incredulidade vai cair por terra nesse lugar, pelo poder e autoridade que há no bendito nome de Jesus. Amém ou não? Diga assim: sai incredulidade, em nome de Jesus. Meu irmão,
A preocupação de Deus, à luz do texto aqui, é que o nosso coração não seja um coração perverso e um coração de incredulidade, um coração mau. E o autor vai usar o Salmo 98 para falar do povo de Israel. O povo de Israel que viu os sinais, o povo de Israel que viu os milagres, o povo dos hebreus que foram libertos ali do Egito, eles estavam agora caminhando numa jornada de fé igual à igreja, diga amém. O mesmo Deus que guiou eles do deserto, que os libertou, estava dando direção, colocou coluna de nuvem, coluna de fogo. O mesmo Deus que fazia cair o maná do céu, sair água da rocha, é o mesmo Deus que está aqui. E eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor, mas em meio a tudo isso, o povo fez o quê? O povo começou a duvidar. O povo começou a reclamar. O povo começou a murmurar. E eles o quê? Tentaram o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, amados, para que nós, através das nossas atitudes, que começam no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, sabe? Começa com uma crítica, começa com uma murmuração, começa com uma mágoa, uma decepção, dali a pouco a gente vai fechando o coração, daqui a pouco a gente vai endurecendo o coração, e quando vê, querido, nós corremos risco de desviar, perdemos a nossa conexão com o Senhor. Mas essa noite é noite de reconectar com o trono, é noite de reconectar com o Espírito, é noite de reconectar com a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém ou não? O coração endurece, mas é aos poucos, nem o coração começa duro, é ao pouquinho, vai pouquinho, vai endurecendo. Quando deixamos mágoas, dúvidas e descrença crescerem, nós precisamos buscar em humildade e manter o coração aberto à voz de Deus. Sabe o que é humildade aqui, querido? Reconhecer que nós temos falhas, que nós somos falhos, que nós somos inconstantes e que muitas das vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos e nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou errando aqui, eu estou duro aqui, eu me desviei aqui, o meu coração endureceu. Deus te trouxe hoje aqui para fazer uma autoavaliação no seu coração. Amém, queridos? Que o Espírito Santo faça uma visitação agora na igreja, dos nossos corações. Ele diz que nós precisamos ter um coração não duro, mas um coração quebrantado, e que Deus habita com aquele que tem um coração quebrantado. Que o Espírito Santo possa quebrantar o meu, o seu, o nosso coração nessa noite. Queridos, é assim, começa com uma coisinha, vai indo, daqui a pouco você está duro, endurecido, nada penetra. Parece coração de plástico, pastor, nada entra. Diga assim: sai coração de plástico. Parece coração de plástico, bate e nada entra, pastora Maria. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que a palavra de Deus tem como um dos símbolos o martelo, para quebrar a pedra dura em nome de Jesus. Pedras duras vão ser quebradas pelo poder do Espírito em nome de Jesus. Pedras duras vão ser quebradas pelo poder da palavra em nome de Jesus nessa noite. Se você crê, pode aplaudir o Senhor, glorifica a Deus, aleluia. Com certeza tem corações aqui que precisam ser quebrantados pela palavra, pelo Espírito, aleluia. Inclusive o meu, amém, queridos? Eu sou o primeiro. A gente, homem, é meio durão, pastora. Deus precisa estar sempre tratando conosco, Edson. Sempre precisa estar. Muitas vezes o nosso coração, querido, a gente tem que cuidar dele. Então, o primeiro alerta, a gente deve prestar atenção, porque se lá na antiga aliança eles tiveram consequência, como nós vamos escapar? Porque Deus nos deu uma grande salvação, tem nos dado grande salvação. Segundo ponto é que nós precisamos cuidar do nosso coração. É um alerta. A gente cuida de tanta coisa, mas precisamos cuidar mais do nosso coração. Como está o nosso coração? Como está a nossa declaração com Deus? Senhor, o meu coração está endurecido por isso, eu errei nisso, eu pequei nisso. Senhor, eu estou resistindo a isso, mas em nome de Jesus o Espírito Santo está trabalhando, amém, queridos? Aleluia. Quantos estão estendendo essa palavra, amém ou não? Um conselho: examine o seu coração e peça a Deus que mostre qualquer mágoa, dúvida, buscando perdão
e renovação. Busca hoje, querido. Nós vamos ter um tempo de oração aqui em nome de Jesus. Peça perdão, busque renovação. Peça para Deus quebrantar o teu coração para que você volte a estar conectado com o Senhor. Amém ou não? Terceiro aviso, ou terceiro alerta: estagnar na maturidade. Hebreus 5:12. Deixa eu beber uma água aqui. Eu trouxe a garrafa, Diogo, que eu sou um desastre com isso aqui. Eu tenho que pegar a garrafa. E o medo de derrubar a taça, pastor. Hebreus 5:12, amém, queridos? Diz assim, o terceiro alerta que Deus está nos dando: há tanto tempo vocês já devem, vamos ler na ACF, porque devendo já ser mestres pelo tempo que ainda necessitais de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Amém? Queridos, o terceiro alerta que Deus está nos trazendo nessa noite diz com relação ao que nós temos ouvido, e há uma relação, uma ligação entre tudo. Se eu não presto atenção no que Deus está falando, no que Deus tem falado, consequentemente o meu coração vai se endurecer. Se o meu coração se endurece, fatalmente eu vou começar a o quê? Eu vou começar a estagnar na minha maturidade. Diga assim, ficar anão espiritual. Meu irmão, nós não fomos chamados para ficar anões espirituais. O apóstolo Pedro escreveu: antes crescei, diga, antes crescei na graça e no conhecimento. Amém ou não? Então a crítica aqui do autor aos Hebreus, ele está falando o quê? O povo já devia ser mestre, mas o povo ficava ainda voltando a ser criancinha. Diga, misericórdia. Meu irmão, todos nós precisamos ter esse crescimento. Crescer é saudável, diga glória a Deus. Meu irmão, crescer e avançar na sua maturidade espiritual é necessário. Inclusive quero deixar aqui o convite, reafirmar, no meio da semana está tendo o curso de maturidade, amém ou não? Meu irmão, você que quer crescer, está estagnado, você precisa vir o quê? Para o curso de maturidade, amém ou não? Para você crescer, para você não ser menino o tempo todo, viver de leitinho. Olha para o irmão do lado e diga assim: você não pode viver de leitinho só, filho. Tem gente que quer viver de leitinho o tempo inteiro. Não, leite é para criança, é para bebezinho. Você já está tanto tempo ouvindo a palavra, tanto tempo frequentando o culto, quanto tempo indo na célula, quanto tempo. Você não é bebê, você é um cristão saudável que precisa não se conformar e não crescer na sua maturidade. Nós estamos, queridos, deixa eu te falar, fazendo uma radiografia espiritual nos tempos de hoje, olhando para a igreja de uma forma geral, o que infelizmente, para a tristeza do nosso coração, o que nós mais vemos é bebês espirituais, pessoas que estão conformadas com a sua falta de crescimento e maturidade. Diga misericórdia a Deus. Meu irmão, você não pode viver o mesmo evangelho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não. O autor está falando: você já devia ser mestre, você já devia estar ensinando a outros, mas toda hora eu tenho que voltar e colocar o leitinho para você. Diga, meu Deus. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos crescer. E não tem como crescer se o meu coração está endurecido, se eu não prestar atenção no que Deus está falando. Não tem como eu crescer se eu estou conformado com o meu tamanho espiritual na fé. Nós cantamos aqui: eu tenho sede da tua presença, vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Você tem que ter sede também da palavra, de aprender, de crescer na fé, em nome de Jesus, amém ou não? Nós precisamos ter essa fome, e nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai liberar essa fome em você, amém ou não? Ele vai liberar essa fome em você. Uma das promessas do livro de Amós, que nos últimos dias, Deus enviaria não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Recebe aí fome e sede da palavra em nome de Jesus. Recebe aí fome e sede da palavra em nome de Jesus. Aleluia.
Nós precisamos não estar conformados com o nosso tamanho espiritual na fé. 10 anos, a igreja, pastor, 27 anos. Meu irmão, tem gente que está no mínimo 10 anos aqui, tem gente que está 20 e poucos, né, pastora? Não vou perguntar, mas você imagina como é que está, como é que você está? Você está às vezes conformou, está bom do jeito que está legal, está gostoso o leitinho. Não, meu irmão, você já devia estar ensinando outros, você já devia estar dando testemunho, ganhando alma, frutificando. Amém ou não? Diga assim, Senhor, diga, Senhor, nessa noite eu estou ouvindo a voz que nos sustenta. Diga, Espírito Santo, não me deixa ficar conformado como uma criança espiritual. Meu irmão, nós não podemos ficar. Meu irmão, o tempo está acabando, querido. Tem almas para ganhar. Deus conta com você. Deus conta com você. Só que se você não cresce na fé, se você não fala de Jesus, se você a vida fica o mesmo na fé, as pessoas não veem mudança, não veem crescimento. Nós precisamos avançar, crescer na nossa espiritualidade, querido. É um perigo isso. O evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregar ele, querido. Nós precisamos pregar agora, é nesse tempo, nessa hora. E muitas das vezes nós nos acostumamos, nos acomodamos, tá bom assim, tá leitinho. Ah, o pastor ora, o obreiro ora, ah, o fulano não. Amados, em nome de Jesus, precisamos crescer, como eu cresço, prestando atenção na palavra, não endurecendo meu coração. Como que eu cresço? Tendo fome, tendo sede, participando dos eventos, fazendo as coisas que Deus quer que você faça. Meus irmãos, a liderança, os pastores estão aqui mandando sempre aviso, estão falando, estão colocando, está no grupo. E muitas das vezes sabe o que a gente faz? Tá bom para mim. Meu irmão, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos diz, não vos conformeis. Larga de ser conformado, querido. Larga de ser conformado, minha irmã. 10 anos, 15 anos, 6 anos, sei lá quantos anos na igreja, conformado. Não, em nome de Jesus, hoje à noite está inconformado. Eu quero crescer, eu quero ir além, eu quero aprender, eu quero ensinar. Tem tanta gente para a gente ganhar, amados. Só olha para esse Ana Jacinta aqui, a região sul onde nós estamos. Quantas pessoas para ganhar, e a gente está acomodado, e a gente não quer crescimento, e a gente quer só o leitinho, não. Deus está falando, chega de leitinho, agora é tempo do alimento sólido, é tempo da palavra, é tempo de prestar atenção no que eu estou falando. Eu tenho pressa, eu tenho urgência, eu quero libertar, eu quero sarar, eu quero restaurar, eu quero te levantar. Mas para que Deus possa te levantar, você tem que comer o alimento sólido, a palavra. Palavra, irmão. Meu irmão, não é só aprender, aqui o autor, aqui inspirado, ele está falando só das doutrinas básicas da fé. Tem gente que confessar Jesus como Senhor e arrependimento. Não, meu irmão, tem muito mais do que isso. Tem muito mais para você em Deus, amém ou não? Põe a mão no ombro do irmão e diga assim, tem muito mais para você. Não se conforme, cresça na fé, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no entendimento, cresça na oração, cresça na santificação, cresça em nome de Jesus. Amém, amados? É um perigo. É perigoso ficar estagnado no crescimento. Nós precisamos crescer no nosso entendimento, compreensão e prática do Evangelho. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ensinar outros. Nós precisamos abençoar outros. Nós precisamos testemunhar para outros. E querido, e nós temos ouvido, Deus tem falado nesse lugar. Deus tem falado nessa casa. E sabe que, querido, eu falo para vocês, quando eu estava preparando à tarde essa mensagem, me deu uma crise, pastor. A crise de choro, meu Deus. Porque sabe o que acontece, querido? Nós estamos muitas das vezes acomodados. Nós estamos, sabe, indiferentes à grande salvação que Deus nos deu, ao que o Senhor vem dando, vem falando. Deus vem dando estrutura, vem estruturando, vem orientando, vem usando o anjo da igreja, vem trazendo palavras poderosas. E muitas das vezes nós estamos indiferentes. Nós estamos frios.
Diga assim: misericórdia. Diga assim: sai espírito de frieza, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Queridos, nós precisamos atentar esse alerta. Não estagnar na nossa maturidade ou crescimento. A maturidade na fé exige escolha. Fala para o seu lado, diga: a decisão é sua. Crescer ou ficar bebê para sempre? Exige escolhas diárias para crescer no conhecimento e na prática. Ora, isso é muito sério. Pega essa para a sua vida. Eu aprendi com o meu pastor, amém ou não? Pega essa para a tua vida. Ficar no básico, no leitinho, impede que vivemos a plenitude de Deus. Meu irmão, se você ficar no leitinho, você nunca vai experimentar a plenitude do que Deus sonhou e projetou para você. Então você precisa o quê? Fala para a pessoa: você entendeu o que você tem que fazer? Diga: ser inteligente. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo. Diga assim: eu não posso ficar no básico. Meu irmão, você não pode ficar no básico. Quanta gente no básico, querido? 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e no básico. Mas Deus está mudando isso nessa noite em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para falar: eu vou mudar essas coisas. Está saindo algo novo em nome de Jesus, amém? Querido, Deus não quer que você fique no básico, aleluia. Ele quer que te colocar no plus, no completo, no top, amém ou não? Quarto ponto, isso. Hebreus 10, 26, amém? Tem alguém comigo aqui, amém ou não? Aleluia. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, diga Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O quarto alerta que o escritor aos Hebreus, e Deus, querido, como eu falei aqui no começo da ministração, Deus nos trouxe aqui não é para falar para você um monte de regra, faz isso, não faz aquilo, não, Deus te trouxe aqui para te despertar com esses alertas, para você avançar na plenitude do que Deus tem para a igreja, amém ou não? Porque a igreja, querido, tem muitas coisas para conquistar, aleluia. A parte mais difícil já foi feita lá na cruz do Calvário, aleluia. E agora nós só temos que o quê? Ouvir a voz que nos sustenta, para que Deus possa o quê? Cumprir a plenitude do que Ele tem para nós em nome de Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado com o pecado voluntário, ou o pecado deliberado, que muitas das vezes nós sabemos que não podemos fazer e fazemos. Diga: sabe que não pode, mas faz. Diga: misericórdia, Jesus. Querido, Davi aconteceu isso. Davi é chamado e de homem segundo o coração de Deus, amém ou não? E ele acabou que ele sabia que não poderia adulterar, adulterou. E além de adulterar, ele ainda pega e trama o assassinato do marido da mulher. Diga: meu Deus do céu. Ele sabia o que tinha que fazer e não fez, escolheu pecar. Mas ele o que? Diga: se arrependeu. Meu irmão, a gente pode até pecar. O que eu não posso é ficar conformado sabendo que aquilo é errado, que eu preciso mudar, que eu preciso renunciar e não confessar e não me arrepender. Hoje à noite de se arrepender e confessar em nome de Jesus, amém ou não? Tem coisas, querido, que nós precisamos o quê? Deixar, largar. Sabemos que é errado e precisamos o quê? Deixar. Diga amém, Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Aquele que confessa e deixa alcança miser. Foi o que Davi fez, amém ou não? Davi errou, é verdade, pecou, é verdade. Mas Davi faz a oração, Jonathan. Ele fala assim, depois que ele se arrepende, ele confessa o pecado, ele faz a oração do Salmo 51. Sabe o que ele fala? Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Sabe o que nós temos que orar nessa noite, meu irmão? Cria em mim, ó Deus, algo novo, algo que ainda não existe, algo diferente do que eu vivenciei até aqui.
cria em mim, ó Deus. Põe a mão no coração, diga assim: cria em mim, ó Deus, algo novo, algo que ainda não existe, algo que será gerado pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos pedir para que Deus crie algo novo no nosso coração, algo que ainda nós não vivenciamos, algo que ainda não experimentamos. Amém ou não? Nós precisamos disso. E nessa noite é a noite que nós vamos receber isso da parte de Deus, algo novo da parte do Senhor, algo novo por parte do Espírito Santo para a igreja, para que nós possamos desfrutar da plenitude das promessas que Deus tem para esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com os pecados de propósito. Não é que você não vai errar, porque todo mundo erra, amém ou não? Mas você não vai ficar voltando naquele erro, você vai confessar, você vai se arrepender, você vai falar: Senhor, gere em mim, em nome de Jesus Cristo, um arrependimento genuíno e verdadeiro, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra. Quebranta esse coração, arranca de mim o que não procede do Senhor, ó Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sermos abençoados, possamos experimentar tudo que Deus tem para nós. Queridos, Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para esta igreja, em nome de Jesus. Mas nós, como corpo do cabeça, precisamos o quê? Não negligenciar o que temos ouvido, não endurecer o nosso coração, não ficar pecando sabendo que aquilo é errado e permanecer no erro. Nós precisamos não estar conformados com o nosso quê? Com o nosso crescimento e maturidade espiritual. Diga assim: eu não posso me conformar. Queridos, nós precisamos parar de pecar de propósito, porque nos afasta de Deus e bloqueia a nossa sensibilidade espiritual. A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, diz que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, e vamos de forma deliberada, sabendo que aquilo é errado, isso vai o quê? Nos afastando do Senhor, nós vamos ficando insensíveis. Diga: insensibilidade espiritual. Sabe, o Espírito Santo, meu irmão, ele vai falando com você, e ele está falando aqui nessa noite, amém ou não? Ele vai falando conosco, vai falando com a igreja. Ele fala com você: você precisa mudar isso, você precisa parar com isso. Chega uma hora que se você, eu ou nós não confessarmos, nos arrependermos, o que acontece? O Espírito Santo vai afastando. Você vai ficando o quê? Insensível à voz que sustenta. E aí o perigo, sabe qual que é? Maior de todos: perder a salvação. Você acaba perdendo o temor. Meu irmão, posso usar esse termo, pastor? Desgraça, não no termo mas sair da graça é perder o temor de Deus. Meu irmão, quando você perde o temor de Deus, perdeu o evangelho, perdeu a sua característica como cristão. Nós temos que orar, e nós vamos orar para que o Espírito Santo também derrame o temor de Deus sobre a igreja, sobre nós. Nós precisamos ter o temor de Deus, para que ao temer ao Senhor nós não vamos mais fazer aquele pecado que a gente sabe que é errado, aquele pecado que a gente não confessa e vai empurrando com a barriga. Diga: misericórdia, Deus. Então nós precisamos, querido, restaurar a nossa sensibilidade espiritual. A graça, ela permite o erro, mas não dá licença. A graça não permite o erro, mas nos dá força para viver em santidade. Que nós precisamos identificar a área que nós estamos repetindo o pecado. Nós precisamos confessar, nós precisamos pedir para que Deus venha e nos ajude a vencer esse pecado. Exemplos de pecado: pode ser mentira, pode ser enganar alguém para ter ganho pessoal, inveja, sim, desejar, ficar com ressentimento de pessoas. Nós precisamos, queridos, e nessa noite é a noite de a gente falar com o Senhor, para que Ele possa falar conosco, porque nós não estamos no monólogo, nós estamos no diálogo espiritual com o Senhor, amém? Ele fala e nós ouvimos, e também nós respondemos, damos resposta a Ele. A voz que nos sustenta está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Último ponto, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 25, que é o tema
que nós escolhemos, que Deus nos deu. Diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, está falando de Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Diga misericórdia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Olhando e analisando o texto, vendo tudo aquilo que Deus mostrou no texto, através desses 5 alertas, eu creio, e eu creio que você também entendeu, que é insensatez não ouvir a voz de Deus. Diga assim: é insensatez não ouvir a voz que sustenta. Querido, e o grande problema não é não ouvir, o grande problema é a consequência que isso traz. Muitas das vezes perder a salvação, dureza de coração, falta de crescimento espiritual. Diga: meu Deus. Querido, o pior de tudo é perder a salvação. Diga: misericórdia. Quantas pessoas, querido, deixaram de ouvir a voz que nos sustenta, a voz que sustenta? Essa voz é que tem nos sustentado, é a voz do Senhor que tem sustentado a igreja, é a voz do Senhor que tem sustentado as famílias aqui, é a voz do Senhor que vai nos libertar, vai nos curar, vai nos restaurar, vai nos renovar, vai nos alinhar, vai nos santificar. É a voz que nos sustenta, que faz tudo isso. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a voz que nos sustenta. Queridos, é uma loucura não ouvir a voz de Deus num tempo como hoje. A Bíblia diz que os dias são maus, queridos. Nós precisamos ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No Evangelho, a Bíblia diz que o próprio Deus, falando do alto céu, ali na manifestação da Trindade na Bíblia: este é o meu Filho amado, quem tenho prazer a Ele ouvir. Nós precisamos ouvir. Como Isaías fala, essa é a voz, como Isaías fala, esse é o caminho, andai nele. A voz que nos sustenta está aqui, em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, em nome de Jesus Cristo, não negligenciar a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz que vai nos dar a capacidade de crescermos. Nós precisamos ouvir a voz que nos sustenta para que nós possamos ter o nosso coração quebrantado. Nós precisamos ouvir a voz que nos sustenta para que nós possamos deixar áreas e pecados que nós não confessamos e não nos arrependemos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, meu amado, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ter um esforço maior para prestar atenção no que Deus está falando. Deus está falando. O nosso Deus não é mudo, o nosso Deus fala. Como foi falado aqui pela pastora, Ele é o verbo vivo. Além de falar, a Bíblia diz que Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja, aleluia. O texto diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que o rejeitaram, que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Querido, nós precisamos não somente ouvir, mas nós precisamos obedecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, já estou indo para a parte final. A Bíblia diz que Saul, ele ouviu até, mas não obedeceu. O profeta vai até ele e diz assim: o Senhor porventura tem prazer só em sacrifício? Não, o Senhor tem prazer que você o quê? Obedeça a sua voz. Meu irmão, não adianta ouvir só. E aqui nós temos ouvido, diga amém. Nós precisamos obedecer, porque é isso que agrada a Deus. Obediência, diga obediência imediata. Obediência imediata, irmão. Ouviu? Vou fazer. Ouviu? Vou cumprir. Ouviu? É comigo. Ouviu? Eis-me aqui. Amém? Recapitulando. Primeiro alerta: guarda a salvação. A salvação é um tesouro precioso. Não descuide. O jovem rico tinha ali na sua frente o Salvador, mas ele preferiu o quê? As riquezas.
E a Bíblia vai dizer que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Aleluia. Amém? Recapitulando ainda, guarde a sua salvação. Mantenha o coração sensível. Um coração duro nos separa de Deus. Lembra de Faraó? Pensa no homem do coração duro. Não tem nenhum descendente de Faraó não, né? Amém? Terceiro, manter o coração, crescer na maturidade. Timóteo, a Bíblia diz que Timóteo estudava, pastor, a Bíblia desde criança. Meu irmão, você tem oportunidade, tem curso aqui, tem pregação, vem para aprender a palavra, vem para crescer na sua fé. Amém ou não? Quarta coisa, quarto alerta, rejeitar o pecado. Pecar conscientemente quebra a nossa comunhão com Deus. Você lembra de Davi? Precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. No último que nós falamos aqui, você não pode ser um Jonas. Diga para o seu lado, diga: seu nome não é Jonas, filho. Deus fala, você vai para o lado que Deus mandar, você não vai para o outro lado. Amém ou não? Deus falou para Jonas: você vai lá para Nínive, ele foi lá para Tarsis. E quando